junto com vocês, junto conosco nessa noite. Deus continue nos abençoando e outros que estão aqui também, que não vieram ainda, mas que estão aqui hoje, pela graça de Deus. Que maravilha. Então pare um pouco nessa noite para meditar. Nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Josué. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Josué 14, 6. Todos abriram? Josué tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois vem Josué, é isso, né? Josué. Então, Josué capítulo 14. Meus amados, permaneça com sua Bíblia aberta, mas pense comigo, como viver nos dias difíceis? Quando o mundo desaba sobre nós, quando você se sente, parece que inútil, como viver nos dias em que parece que tiraram o chão de debaixo dos seus pés? Como viver no dia em que as coisas saíram do lugar, tudo se tornou sem segurança? Como viver no dia em que as nossas expectativas foram frustradas, quando os castelos desmoronaram, quando nos sentimos injustiçados? Como viver no dia quando dizemos assim: eu não merecia passar por isso, quando as coisas estão fora do lugar e não necessariamente foi você que colocou, ou melhor, você que tirou aquelas coisas do lugar. Tiraram. E você então entrou numa crise muito grande, porque isso afetou profundamente a sua vida. Como viver nos dias em que tudo virou bagunça, quando a gente olha ao redor e vê pouca expectativa? Como viver nos dias quando uma neblina baixou assim e você não tem visão nem de 1 metro à frente? Uma vez fui com minha família, uma viagem para Gravatá. Na volta vi muitos carros parados ao lado da BR e eu, sem saber, entrei descendo a Serra das Russas e me deparei com uma neblina fortíssima. E a gente ficou com medo, um medo muito grande, não podia mais voltar, não podia parar. E foi um grande livramento de Deus passar por aquela neblina. Mas é mesmo assim, às vezes, na nossa vida, parece que uma neblina caiu assim e tudo ficou disperso, e perdemos as nossas perspectivas de amanhã. E quando eu leio então Josué capítulo 14, eu encontro uma porta de saída para esses dias, para os tempos difíceis, uma porta de saída para os dias de angústia, para os dias de medo, uma porta de saída para os dias de ansiedade. E essa porta, ela é o segredo espiritual das nossas vidas. Mas como achar uma porta de saída nos dias de opressão? Como achar uma porta de saída nos dias de sofrimento, quando o desconforto tira a nossa perspectiva? Como achar essa porta de saída quando esse desconforto tirou o nosso horizonte, quando tudo está incerto? Aqui há um segredo que eu chamo essa porta de saída para os tempos difíceis. E nessa pandemia, vivendo nessa quarentena, tenho a oportunidade de revisitar essas histórias que nós temos pregado nesses últimos domingos, desde o nosso retorno,
e revisitar essas histórias que são muitas vezes parecidas com as histórias que nós estamos vivendo hoje. E o livro de Josué, e mais especificamente o capítulo 14, que nós vamos ler já já, traz algo extraordinário. Mas deixe eu contar onde iniciou essa história de Josué, capítulo 14. Ela inicia quando Deus chama Abraão e dá a ele o sonho e a promessa de a sua geração ser uma geração como que as estrelas do céu. E ele manda Moisés ir lá fora, conta Moisés as estrelas do céu, e ele vai contando, e ele não pode contar porque são muitas, e assim mesmo será a tua descendência, como as estrelas do céu. E aí depois essa geração vai se multiplicar em Abraão, depois Isaque, e depois Jacó, depois José, que vai para o Egito como escravo. Depois de muito tempo a sua família vai para o Egito. Lá eles se tornam uma grande nação, se multiplicam, o número dos hebreus crescem. Deus então usa Moisés para tirar o povo da escravidão. Foram 420 anos de escravidão. E o povo sai do Egito sob a mão de Deus e chega a Cades Barneia, que é o oásis. Lugar maravilhoso, depois de atravessar todo o deserto. E ali, à porta de Canaã, o povo precisa tomar a decisão de possuir a terra, de tomar posse da terra prometida. E ali, acampados naquele oásis de Cades Barneia, Moisés envia 12 espias para que eles verifiquem, olhem a terra e voltem e tragam seus relatórios. E aí então vão lá, verifiquem se a terra é boa, verifiquem se a terra é rica, verifiquem se a terra tem suas belezas, verifiquem se a terra tem fartura. E os 12 espias vão e voltam trazendo o seu relatório, e de fato a terra era boa, de fato a terra é maravilhosa, de fato a terra é frutífera. Porém havia gigantes e um povo poderoso, e nós vamos poder olhar essa história e perceber a grandeza daquela terra e as dificuldades que o povo tinha de enfrentar para obter aquela terra. E dos 12 espias que vão, 10 dão o seu relatório negativo. 10 espias que foram infiéis à promessa de Deus, e que fez o povo sair, voltar para o Egito, voltar para o deserto. Só apenas 2, Caleb e Josué, dão um relatório significativo, e o povo não ouve Josué e Caleb e preferem não entrar na terra, porque os 10, a maioria, optam por não entrar na terra. E a partir desse momento que Deus fez que o povo peregrinasse pelo deserto, até que aquela geração morresse no deserto, e uma segunda geração tivesse a oportunidade de decidir entrar ou não na terra prometida. Por isso é que a passagem do Mar Vermelho, até a passagem do Mar Vermelho foram 3 meses de caminhada, para chegar na terra prometida, chegar em Cades Barneia, e ali em Cades Barneia desistem de entrar. E os 40 anos andando pelo deserto em círculo, peregrinando, são 40 anos que aquela geração que saiu, se acovardou, não entrou na terra, todos morrem. Então passam-se 45 anos, e aqui chegamos em Josué capítulo 14, quando a Bíblia diz que essa segunda geração decidiu entrar na terra, fez guerra contra o povo, ganharam, e ali em Canaã eles habitaram na terra e o território era conquistado. Josué, sucessor de Moisés, o seu comandante militar, conduziu Israel a conquistar a terra, e quando a terra está conquistada, só faltava agora alguns focos de resistência, e aí precisavam ser combatidos. Chegou a hora de dividir a terra, chegou a hora de fazer a divisão daquele povo, e dividindo a terra, então nesse momento Josué faz a promessa de dar Hebrom,
Calebe. Então vamos ler Josué capítulo 14. E vamos ver como foi que Josué deu a terra a Calebe. E como Calebe lutou todos aqueles anos para conquistar a terra tão sonhada por ele. Josué capítulo 14, a partir do versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quizoneu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que puseste o pé será tua e os teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou em palavras a Moisés, andando a Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desposar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passa a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quizoneu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? 40 anos antes dessa narrativa bíblica que nós acabamos de ler, o povo liderado por Moisés caminhava pelo deserto até chegar à terra prometida. Os anos se passaram, as dificuldades se intensificaram, o povo caminhava muitas vezes em meio à murmuração crescente no meio deles. Deus então revela a Moisés que fosse até Hebrom, e em Cades Barnea, ali eles tomassem posse daquela terra prometida. E o povo, com o aval de Moisés, decidiu então enviar representantes das 12 tribos como espias até o fim, de averiguar aquela situação, se aquela terra realmente era boa. E ocorre que, lá chegando, os chefes das tribos constataram que de fato a terra era excelente, que de fato a terra era boa. Porém avistaram grandes homens, gigantes, e eles se amedrontaram e voltaram e desencorajaram o povo a enfrentar aquela peleja. No entanto, Calebe e Josué, a despeito disso tudo, mantiveram-se firmes no propósito de alcançar a terra prometida. E foram os únicos a se manifestar favorável a que o povo entrasse na terra e obtivesse aquilo que era destinado a eles. E diante da decisão da maioria, uma assembleia, eu entendo, e a maioria ganhou, e os dois com sua proposta não ganharam. Então o povo decidiu não entrar na terra prometida. Deus então amaldiçoou aquela geração, estabelecendo que nenhum dos membros daqueles 10
iriam entrar na terra prometida, à exceção de Josué e Calebe, que se mantiveram perseverantes, que se mantiveram no cumprimento daquilo que Deus havia ordenado para suas vidas. E nesse contexto, então, Deus promete dar aquela terra a Calebe e seus descendentes por sua perseverança, por seguir ao Senhor. E Deus concretiza tal promessa na vida de Calebe, entregando-lhe aquela boa terra para possuí-la. Essa experiência na vida de Calebe, ela é marcante, meus irmãos. Calebe aguarda 45 anos. 45 anos para ver o sonho de Deus convertido em promessa na sua vida. E eu fico imaginando como ele reagiria aos anos que se seguiram até o cumprimento da promessa de Deus. Deus, na sua soberania, Deus, na sua onipotência, poderia ter entregue a terra imediatamente a Calebe. Ele poderia ter feito isso, porque ele é Deus, mas não ele fez ele esperar por 45 longos anos. Mas Calebe manteve-se fiel à promessa. Os anos se passaram e aquela chama ardente continuava acesa, queimando no seu coração, meus irmãos. E as pessoas ao redor, eu imagino, as pessoas, os seus amigos, até seus familiares, perguntaram: Calebe, e a promessa? Cadê Calebe? Já se passaram 10 anos. Calebe, já se passaram 20 anos, Calebe. Calebe, 30 anos. Calebe, 40 anos. Mas isso não deixou de maneira alguma que Calebe enfraquecesse na sua fé. De maneira alguma, todos os comentários que eu imagino que tenha tido naquela multidão não foi suficiente para diluir a fé e o sonho de Calebe. E eu tenho para mim que durante aqueles anos ele trabalhou muito, de forma profunda. E eu entendo que Deus trabalhou na sua vida. Deus moldou o seu caráter, apurou a sua fé. Deus deu a ele maturidade, aprimorou a sua confiança, deu a ele uma forte dependência de Deus, para que ele não pudesse de maneira alguma se desviar do propósito de Deus da sua vida. E meus irmãos, eu fico pensando isso nas nossas vidas hoje. Deus coloca sonhos também em nossos corações, amém? E estes colocados e confirmados diante de Deus, nós também devemos perseverar. Você que está aqui nessa noite, persevere no seu sonho, porque Deus na hora certa há de concretizar isto na sua vida. Eu tenho descoberto que a caminhada rumo à concretização dos nossos sonhos é difícil, como disse na semana passada. A caminhada rumo à concretização dos nossos ideais, dos nossos sonhos, é dura, é marcada por dor, por solidão, mas é marcada também pela necessidade da dependência de Deus. A paciência nos torna aptos para ganhar fé, e é um elemento indispensável para chegar à terra prometida. E assim é possível enfrentar o deserto. É possível enfrentar o deserto. E eu sinto que muitas vezes, meus irmãos, nascem sonhos em nossos corações que são promessas de Deus, mas as intempéries, as dificuldades, as lutas do caminho começam a minar a nossa força, esfriar a nossa fé, e as dúvidas começam a nos consumir, e não raro abandonamos aquele sonho. Quantas pessoas nós conhecemos
que caminhávamos juntos, que andávamos juntos, mas veio a pandemia, veio a dificuldade, e eles esfriaram, a sua fé, foram diluídas por conta da luta, não tiveram forças para continuar, porque não estão crendo na promessa de Deus. E a história de Caleb, dentre as várias lições possíveis de serem extraídas, nos ensina que quando os nossos sonhos se tornam promessas de Deus, nós devemos perseverar, lutar, sejam quais forem as circunstâncias, porque afinal o Senhor vai adiante de nós. Amém? E os 85 anos que Caleb tinha agora para entrar na terra prometida, eu imagino cabelos brancos, a pele consumida pela velhice, os músculos já não estavam tão enrijecidos, porque foram 45 anos depois, 45 anos que Deus fez aquela promessa a Caleb, e diante da terra prometida, vira-se para Josué, e ele disse: olha, lembra-se do que o Senhor falou há 40 anos atrás, que o Hebrom é meu, e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, há 45 anos atrás são passados desde que o Senhor falou estas palavras, e andando pelo deserto, e agora eu tenho a força, eu ainda estou com as mesmas forças de 45 anos atrás. Ainda hoje, ele diz no texto, ainda hoje eu estou tão forte como nos dias em que o Senhor enviou a sua palavra. Qual a minha força naquela época? Hoje eu estou com a mesma força, aos 85 anos. Agora, pois, dá-me o monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins, os grandes e fortes, e a cidade estabelecida. Porém o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse. E Josué disse: Caleb, o Hebrom é seu. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos perseverar na mesma força que Caleb perseverou, para que possamos chegar diante da terra prometida. Como tem sido sua força? Caleb chegou diante da terra prometida com o mesmo vigor, com a mesma intencionalidade. Lembra a intencionalidade do ano passado? Caleb chegou com a mesma intencionalidade, o qual tinha iniciado sua caminhada há 45 anos atrás. O que eu quero dizer para você nessa noite também, junto com isso, é que celebre a sua luta, festeje a sua luta, porque é na sua luta que a vitória vem, meu irmão, minha irmã. A gente não ganha luta assim, sem vitória, sem correr atrás, sem lutar, não. Mas você acredita? Pense comigo, muitas vezes pode parecer assim conosco. Nós damos a nossa vida, a nossa velha vida de pecados a Jesus Cristo, com grande esperança de uma vida melhor, mas então o nosso inimigo, o pecado, o nosso eu, que é esse inimigo de dentro, é muito mais poderoso do que o inimigo de fora. A carne, a natureza humana, assoma-se grande e ameaçador, e aparentemente impossível de a gente superar as nossas lutas. E começamos a sentir que ser cristão custa caro, que ser cristão é muito trabalhoso, que tudo isso dá muito trabalho. Por quê? Porque Deus não me ajuda, porque Deus não me cura, porque Deus não me dá um emprego, porque Deus não me dá saídas. E a gente termina fracassando porque não está confiando nas promessas de Deus. Mas Deus não pode ajudar aqueles que não acreditam. Ele tem
esperado muito, ele tem muito respeito também por aqueles que querem seguir seus caminhos, que querem ter um livre-arbítrio. E de fato, nós que temos fé em Deus, nós precisamos crer que sem fé é impossível agradar a Deus. E por outro lado, Ele ricamente recompensa aqueles que têm fé. Ele recompensa aqueles que o buscam, como diz Hebreus 11:6, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Josué e Caleb, os dois espiões, falaram: se o Senhor se agradar de nós, aleluia, se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra, porque o Senhor está conosco. Porém, o povo acreditou na maioria, deixando de acreditar nas promessas de Deus. Deixaram de acreditar nos milagres que Deus fizera anteriormente, e ainda não lembraram das promessas de Deus, dos feitos que Deus executou. Não lembraram, mas por causa da incredulidade, rejeitaram a proposta de Josué e Caleb de assumir uma batalha, de lutar, de ir em frente, de não se acovardar, e deixaram de alcançar a promessa de Deus. A palavra de hoje é promessa. Diga comigo, promessa. Mais uma vez, promessa. Deus então entra em cena. Ele jurou que ninguém sobre a idade de 20 anos jamais iria entrar na terra, mas todos eles iriam perecer no deserto, com duas exceções: meu servo Josué e Caleb, porque eles têm um espírito diferente. Aleluia. Eles têm um espírito diferente, e eu os introduzirei na terra junto com os seus descendentes. Eles herdarão a terra que jurei dar para eles habitar. Esse espírito diferente eu chamo de promessa. Promessa, promessa. Não significa olhar para o que é visível. Promessa não significa olhar para aquilo que é palpável, para aquilo que a gente vê, para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente olha, ouve. As promessas muitas vezes não acontecem nesse terreno material. As promessas de Deus acontecem no terreno espiritual. Significa que nós precisamos ser obedientes, mesmo quando não vemos os resultados, mesmo quando a gente não enxerga essa promessa de Deus tão visível, tão palpável diante de nós. Promessa é isso, meus irmãos, significa agir. Porque quando a gente age, traz esperança, e esperança traz resultados para a nossa vida. Deus quer que nós escolhamos acreditar. Deus quer que nós escolhamos obedecer. Ele quer que nós sacrifiquemos tudo o mais que seja imprestável, tudo mais que vai lhe impedir na caminhada, tudo mais que vai desviar você do rumo, da rota, do caminho de levar você à terra prometida. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu tive que abrir mão de um monte de coisas que eu estava sonhando na minha vida. Eu tive que abrir mão de muitas coisas, e até hoje, eu abro mão de tantas coisas para poder seguir firme no ministério pastoral. Porque é desejo, é vontade, é sonho, é objetivo. Se você, meu irmão, optou por fazer sua faculdade, abra mão de outras coisas que não faz sentido. Se você optou pelo seu mestrado, abra mão de muitas coisas que vão tirar o seu tempo de estudo, de leitura e de pesquisa. Se você optou por algo que é fundamental na sua vida,
Abra mão de tudo que é supérfluo, de tudo que é solúvel. Abra mão. Quando você optou pelo seu casamento, você abriu mão de um monte de coisas na sua vida que não trazia resultados futuros. Aprimore isso, lute por isto. Seja feliz. Caleb e Josué receberam de Deus a promessa de que teriam a terra prometida. Receberam a promessa de que teriam parte na ocupação da grande Canaã. Porém, o meu servo Caleb, diz o texto, não falhou, não houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Por isso eu o levarei à terra. Caleb era mais velho que José, por isso na ocasião do reconhecimento da terra prometida, ele exercia uma certa liderança. Caleb tinha 40 anos atrás, quando foi enviado a espiar a terra prometida, em Josué capítulo 14, versículo 7. E a Bíblia dá testemunho da fé de Caleb, ao dizer que ele perseverou, ao dizer que ele foi até o final em seguir o Senhor. Por isso a confiança é essencial, meus irmãos, é exemplar nos nossos propósitos diante de Deus. E Caleb entra na terra prometida, e após 40 anos de peregrinação no deserto, devido à sentença imposta sobre Deus para aquela geração incrédula, Caleb e Josué agora entram na terra e foram decisivos na grande conquista da sua Canaã. E naquele tempo Caleb já era um homem idoso, porém mais uma vez mostrou a sua fé, o seu exemplo, o seu vigor para toda aquela nação, reivindicando para si o seu Hebrom. Caleb faz lembrar a promessa de Moisés. Caleb faz lembrar a promessa de Deus na hora da distribuição da terra. Eu imagino naquele momento Caleb dizendo: ei, o Hebrom é meu. Porque há uma promessa feita há 45 anos atrás que Deus falou com Moisés. E agora eu estou aqui para tomar posse daquilo que é meu, daquilo que Deus separou para mim, o Hebrom. E não teve outra forma a não ser Moisés dizer: o Hebrom é seu. O Hebrom é seu. O Hebrom era a região de Kiriat Arba, nas montanhas do sul. Aquela terra era chamada Kiriat Arba, porque Arba era um dos grandes homens, aqueles anaquins, que possivelmente amedrontou os 10 espias que não puderam entrar na terra prometida, que foram covardes. Mas quando pediu aquela terra, Caleb fez com que Josué se lembrasse dos dias em que ambos estiveram ali na missão de reconhecimento da terra, de forma que Moisés, usado por Deus, lhe prometeu a terra que ele havia pisado os pés. Ele disse em Josué 14:9: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos e da tua descendência perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Olha aí, eu acho isso extraordinário. Eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, há 45 anos passados. Desde que o Senhor falou, ainda hoje eu estou com a mesma força. Eu tenho o mesmo vigor de 45 anos atrás. E eu estou pronto para alcançar e assumir a terra que o Senhor Deus prometeu para mim. Meus amados, 45 anos se passaram. E agora aos 80 anos, Caleb declarou que estava tão forte, tão disposto, com a mesma força que tinha há 45 anos atrás, e reafirmava a sua confiança no Senhor. Meus amados, 45 anos se passaram que Deus seria com eles, que Deus dava a terra para eles. Deus tem promessas para o seu povo, meus irmãos. Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. Mas em Caleb há um outro espírito.
E nós devemos ter esse outro espírito. Ou seja, naquele contexto, ele reagiu com um olhar diferente. Ele teve atitude. O outro espírito, eu entendo que é atitude, é foco, é objetivo. Esse outro espírito não está vinculado à cultura da escravidão. Esse outro espírito não está vinculado ao fracasso. Mas esse outro espírito está vinculado à fé, à ousadia, e não somente a ousadia e fé humana, mas principalmente a fé e ousadia que vem de Deus, o eterno Deus que dá isso para cada um de nós. E ele enxerga, ele vê, pelos olhos da fé ele vê, diferentemente dos outros espias que não viram, só viram fracasso, só viram os gigantes, só viram os malefícios da terra. Mas Caleb vê. Eu fico imaginando naquele dia, daquela assembleia, Caleb e Josué dizendo: vamos, gente, vamos, minha gente, a terra é boa, eia, subamos, a terra prometida está lá. Tem os desafios, tem os gigantes, mas a terra é boa, porque ele enxerga o lado bom. Lá naquela terra havia cachos de uvas, cachos enormes que era necessário 2 homens carregarem os cachos de uva. Haviam frutas, romãs, deliciosas, mas também tinha desafios. Os gigantes estavam lá, a terra era grande, mas eles disseram: gente, nós não podemos desistir, não desistam. Mas como os 10 eram a maioria, sufocou a proposta de Josué e Caleb. Mas ao contrário de focar no inimigo, ao contrário de enxergar as dificuldades e se verem como gafanhotos, ele fixa os olhos na promessa de Deus, ele fixa os olhos no Deus da promessa, e ele persevera diante dos desafios, enquanto outros desistem. Caleb perseverou em esperar pacientemente na promessa de Deus. Certamente nenhum dos que desistiram verá esta boa terra, a não ser Josué e Caleb, filho de Jefoné. Eu darei esta terra a eles, porque eles perseveraram em seguir ao Senhor. Deuteronômio 1, 35 e 36. Esse espírito de persistência deve continuar na nossa vida, meus irmãos, ainda hoje. Esse espírito de persistência não pode sair de nós. Irmão, meu irmão, minha irmã, permaneça firme, seja constante, seja resoluto. Tudo isso com base na palavra do Senhor, que está cheia de promessas para nossas vidas. Mas ele não ficou apenas em perseverar, ele conquistou a promessa. Amém? Sua clareza, sua visão, sua perspicácia, sua perseverança, seu vigor em seguir ao Senhor, fizeram de Caleb um homem conquistador. Eu estou forte, eu estou robusto, como nos dias em que Moisés falou para mim, há 45 anos atrás, no qual eu era jovem, tinha muita força, mas agora, aos 85 anos, eu tenho a mesma força, combato o mesmo combate, e eu estou pronto tanto para sair como para voltar. Esteja alinhado com o Espírito de Deus. Isto torna vencedor. Aliás, isso o torna mais que vencedor, porque o Senhor continua firme na promessa para o seu povo nos dias de hoje, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Jesus, está o sim. Aleluia. Tantas quantas forem as promessas de Deus, Ele está conosco no seu cumprimento.
para a glória de Deus. E Ele faz isso por nosso intermédio. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. É por você, minha irmã. É por você, meu irmão. Eu pergunto então, de qual lado você está? De qual lado você está? Você está do lado dos 10 espias que perderam a posse da terra prometida porque foram fracos, porque não persistiram, porque perderam a sua fé? Ou você tem uma fé revigorada no Senhor? Porque quem olha para as promessas de Deus não tem espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 1, versículo 7. É esse espírito de poder, de moderação e de amor que está em nossos corações ainda hoje. É o Espírito de Deus. E assim como Caleb, que enxergou, que perseverou para conquistar a terra prometida, nós também devemos perseverar para conquistar aquilo que é promessa de Deus para nós. Então não olhe para trás. Não fique olhando o passado. Não fique olhando para o que aconteceu naquele fatídico dia em que aqueles 10 desistiram de entrar na terra. Não fique olhando o passado, vivendo do passado, vivendo as agonias do passado. Olhe para frente, olhe para o futuro, seja orientado pelo futuro, porque Deus nos dá promessas para o futuro. E esta promessa nos faz visualizar. Aliás, não só visualizar, essa promessa nos faz visitar, como fez Caleb. Visitou a terra, viu a terra e disse: é minha. Não importa se passe 10, 15, 20, 30, 40 anos, essa terra vai ser minha. Promessa que Deus faz, meus irmãos, gera esperança. E o tempo presente, ele não é definitivo para as nossas vidas. Não fique olhando também para o tempo presente. Use-o para forjar esperança para o tempo futuro. Porque tudo isso aqui é temporário. Tudo isso vai passar. O nosso Hebron vai chegar. Vai chegar, meus irmãos. E nós não vamos ficar no deserto, perdidos, morrendo lá. Tem pessoas que vão ficar no deserto, sim. Tem pessoas que vão morrer no deserto porque abraçaram o pecado, abraçaram a ineficiência, abraçaram a falta de visão, abraçaram tudo isso que não leva a absolutamente nada. E vão morrer. É triste, mas é verdade. Aliás, alguns já morreram. E quando eu falo dessa morte, não estou falando de morte física. Já morreram no amor, já morreram na esperança, já morreram na fé. Estão ambulantes, mortos, sem expectativa nenhuma para a sua vida. E essas promessas, meus irmãos, estão lá. E nós precisamos olhar para elas, tomar posse delas. Aquelas pessoas que ficaram presas no passado vão falecer, vão perder a alegria, perder o amor, perder a paz. Mas eu acho lindo, eu acho extraordinário, meus irmãos, quando Caleb diz: eu estou hoje tão forte como há 40 anos atrás. Aleluia. Eu acho que ele ficou fazendo musculação e treinando espada com seus filhos e indo para a academia, todo dia correndo naquele deserto, treinando, se capacitando, forjando guerras para poder chegar forte aos 85 anos de idade e completar aquela promessa que Deus fez para a sua vida. Isso significa que ele não ficou orientado pelo passado.
É a mesma coisa que eu digo para você também nesta noite. Não seja orientado pelo passado, seja orientado pelo futuro, porque o Hebrom é maravilhoso. O Hebrom é a promessa. Porque Deus quer nos preparar para o Hebrom. Ele quer que cheguemos lá inteiro. Inteiro. Minha amada, meu amado, Deus marcou um encontro com você no Hebrom. Mas que tipo de pessoa vai chegar lá? A gente vê tanta gente que podia ter dado tanto para o Senhor, mas chegam lá no Hebrom, já cansados, fracos, sem vida, e não aproveitam as bênçãos de Deus, porque só foram no final. Quando eu me casar, pastor, eu vou para o Hebrom. Olha, quando eu tiver um bom emprego, aí eu vou para o Hebrom. Olha, quando eu for passar na faculdade, quando eu fizer meu mestrado, aí eu vou para o Hebrom. Vai nada, não vai não, porque o Hebrom é para hoje, é agora, é o tempo. Porque enquanto eu caminho para o meu Hebrom, eu marquei um encontro comigo mesmo também. E eu tenho que chegar lá forte, eu tenho que chegar lá vívido, eu tenho que chegar lá com a minha fé em dia, com o meu coração forte, com a minha alma perseverante no Senhor, não importa a idade. Então, para isso, eu gostaria que você se lembrasse das promessas. Lembre-se das promessas. Promessas que Deus fez para você. Promessas que Deus fez para a sua vida. E eu quero dizer, não duvide. Confie que Deus é bom e que Ele continua te amando. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu peço a Deus, Senhor, faz amanhecer este dia, Senhor, nas nossas vidas. Faz amanhecer este dia, quando o sol da promessa irá se levantar e brilhar. E a Bíblia diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. E aí vai uma recomendação. A Bíblia não está dizendo para você não fazer promessas. A Bíblia está dizendo para você, faça promessas, mas tenha cautela, seja prudente, tenha sabedoria. Não seja leviano nas promessas que você faz. E a palavra desta noite é para encorajar você a fazer promessas. Porque promessas são portas de saídas dos tempos complexos. Promessas são portas de saída para os tempos difíceis. Deus usa promessas para colocar um futuro diante de nós. Ele usa as suas promessas para gerar em nós o potencial que nós temos, a nossa força, a nossa esperança no futuro. Deus usa a promessa na nossa vida, mas eu quero encorajar você a fazer essas promessas. Escolha o seu Hebrom. Escolha o seu Hebrom. Então, como você se imagina depois dessa pandemia? Porque vai demorar, viu? Vai demorar. Porque ciência é exata. Ciência é exata, eu estava dizendo há pouco ali. Ciência, meus irmãos, não pode falhar. A ciência vai lançar uma vacina só para experimentar. Não. Ciência é exata. E eles não podem falhar nas suas pesquisas. E esse ano não terá vacina, é o que eu imagino. Lá para o começo do ano, talvez. Então, o que é que você imagina para pós-quarentena? Para pós-pandemia? O que é que você sonha para isso? Então faça hoje promessas para você. Faça hoje promessas
para as pessoas que você ama. Eu quero fazer uma promessa para minha mulher, Sueli. Em outubro, dia 4 de outubro, é o nosso casamento, é o nosso aniversário de casamento. Porque eu lhe amo, eu quero fazer uma promessa para você. E vou cumprir. Faça promessas, meus irmãos. Faça promessas. Marque encontros com seus amigos. Marque encontro daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Diga assim: eu vou amanhã. Se for amanhã, amanhã eu estarei com você. Não importa se chega alguém: rapaz, tem algo melhor para tu, vamos lá, ó, tem alguém te chamando aqui, tem um projeto ali, tem algo maravilhoso do outro lado, ó, estão te chamando ali. Não, eu tenho um compromisso com o meu amigo, com a minha irmã, com a minha mulher, e ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de mim este objetivo que eu tenho para amanhã. Porque essa é uma porta de saída, meus irmãos, talvez seja a porta de saída. Mas mais do que isto, marque um encontro com Deus. Marque um encontro com Deus e não permita que nada, nem ninguém desmarque isso, tire esse foco, tire esse objetivo. Provavelmente os planos que você tinha antes da pandemia acabaram-se. Deram na água. Eu só lembro da nossa igreja, quando a gente fez o primeiro congresso habilitar. Meu Deus, que coisa! Esse ano será o ano. A gente saiu de um ano extraordinário, aniversário dos 50 anos da nossa igreja, o ano da intencionalidade. Fizemos o congresso e aí começamos a sonhar. Se acabou tudo. Todos os nossos sonhos. E assim, na sua vida pessoal, quantos sonhos você tinha que a pandemia diluiu? Refaça. Refaça. Ressignifique. Dê outro valor a isto. Faça um novo projeto. Nós estamos prometendo para a nossa igreja algo novo. A gente vem falando disso nesses dias de pandemia. Algo novo vai acontecer. E não é o novo normal, como muita gente diz. Tem que ser algo novo, diferente. Propostas de crescimento e de visão nova. E eu pergunto então: que promessas você fará para a sua igreja também? Que promessas você fará para a PIB Miroeira? Eu vi pessoas fazendo promessas esses dias, gente, pouco tempo atrás, e voltaram atrás, acabaram com tudo com relação à igreja, viu? Estou falando com relação à PIB Miroeira. E desfaleceram nos seus planos, nos seus projetos, porque as tensões vieram. Mas não permita que as tensões de hoje tire a sua fé. Ao contrário, as tensões devem nos levar ao amadurecimento da nossa fé. Porque eu entendo, e na minha vida tem sido assim, as tensões me levam à batalha, me levam ao amadurecimento da fé. E quanto maior o gigante, maior é a tensão, maior é o foco, maior é o objetivo, maior é a luta. Porque esse amadurecimento levará você a conquistar o seu Hebrom. Vai valer a pena. Vai valer a pena, meus irmãos. E que o Senhor nos abençoe muitíssimo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor olhe para nós e nos dê a promessa. E você seja alguém que esteja junto a Caleb,
dizendo: este Hebrom é meu, este Hebrom é meu, eu não vou voltar atrás. Pode passar 6 meses, 1 ano, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, e daí? Eu posso até morrer, mas a promessa irá se cumprir. Porque Deus, quando Deus faz promessas, Ele cumpre. Ele cumpre. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê essa porta. Assim como Caleb, 45 anos que ele foi olhar a terra, o Hebrom, e disse: esse Hebrom é meu. E o povo não quis. Eu fico imaginando, pensa comigo, se de novo, olha, pensa comigo, se de novo o povo chegasse 45 anos depois e dissesse: não vai entrar. Deus disse: está certo, vocês não querem não, vai morrer tudinho, até que entre uma nova geração, mais 45 anos no deserto. Porque Deus só tem um objetivo, Deus só tem um caminho, Ele não escolhe outro. A gente é que vive cheio de caminhos, reentrâncias, a gente fica cheio de ideias. Não, Deus só tem um propósito. O homem pode fazer muitos planos, diz a Bíblia, mas o propósito é do Senhor, e Ele irá cumpri-lo. Senhor, te peço, ó Pai, que abra os nossos olhos, para que nós possamos ver o nosso Hebrom, para que nós possamos ver pela fé, pelos olhos da fé, o nosso Hebrom, e dizer: este é o meu Hebrom, este está aqui, e confiar e perseverar, que não importam as circunstâncias, as lutas, as pandemias, não importa o que virá, o Hebrom é meu, como disse Caleb. E Josué então e Moisés passam para ele a terra. Habite nela, você, seus filhos e toda a sua descendência, porque Deus falou e Ele cumpriu. Está aqui a chave, o Hebrom é seu. Nesta noite, Pai amado, tomamos posse da Tua promessa, Senhor, para nós, e vamos chegar no cumprimento dessa promessa fortes, vívidos, encorajados, porque o Teu Espírito está conosco, esse outro Espírito está conosco. Por isso não desfaleceremos as nossas mãos. Sê conosco, Pai, nessa caminhada, nessa jornada dura e difícil para a conquista da terra prometida. O Senhor marcou o encontro com nós no Hebrom, e é para lá que nós vamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.